A paz do Senhor, queridos irmãos, é com imensa alegria que iniciamos mais uma aula da nossa disciplina Visão do Ministério do curso de formação de obreiros. É com imensa alegria, com grande prazer, que vamos iniciar essa aula mais uma vez. Queridos irmãos, e nessa nossa terceira aula, dentro da disciplina Visão do Ministério, iremos abordar os dons ministeriais. Eu sei e tenho certeza que estou me dirigindo a obreiros preparados, obreiros que foram chamados por Deus e receberam de Deus dons ministeriais. Pensando nisso, iremos abordar nessa aula, nesse dia, acerca dos dons ministeriais, que são aquelas dádivas que Jesus ele derrama sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o corpo de obreiros, para que eles realizem a obra de Deus com eficiência, com autoridade. E para isso nós iremos usar o texto áureo que está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Vou pegar aqui a minha Bíblia e juntos iremos abordar os dons ministeriais, que são elencados por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo... Vamos ler o capítulo 4 a partir do versículo 1 para iniciarmos essa nossa aula. Paulo, a partir do versículo 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo ele tinha certeza que se dirigia àqueles que foram chamados por Deus, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu que é, senão quem também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, irmãos, vamos abordar nessa nossa aula acerca dos dons ministeriais. E eu espero em Jesus que ela seja proveitosa para a sua vida, que essa aula seja instrumento para o seu ministério, que o Senhor ele fale contigo através dessa aula. Queridos irmãos, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai abordar o dom ministerial de apóstolo. E antes de falarmos sobre esse dom ministerial, convém salientarmos em primeiro lugar que esse dom ministerial de apóstolo não pode ser confundido com o ministério apostólico do Antigo Testamento. Ou melhor, com o ministério apostólico na época de Jesus. Pois bem,
Os apóstolos, na época de Jesus, o grupo apostólico, como os irmãos sabem, um grupo de 12 apóstolos, ele tem um diferencial porque esses apóstolos, eles foram chamados por Cristo. O colégio apostólico, ele se resume apenas a 12 apóstolos e a Paulo. Então, para ser um apóstolo, no sentido estrito do termo, para ser um apóstolo, era preciso ser chamado pelo próprio Senhor, em primeiro lugar. Em segundo, andar com o próprio Senhor e receber essa autoridade, em terceiro lugar, pelo próprio Senhor. Então percebemos que o termo apóstolo, como uma função, o termo apóstolo como uma função ministerial, ela se resume e fica à época de Jesus, porque foi naquele período em que Jesus ele chamou um grupo de 12 apóstolos, e esse grupo de 12 apóstolos foi chamado particularmente por Jesus em primeiro lugar. Esse grupo andou com Jesus em segundo lugar, e em terceiro lugar recebeu uma autoridade do próprio Senhor Jesus. Então, quem arroga ser apóstolo, nós vemos que nos dias atuais, muitos tomam para si essa posição, essa autoridade, se intitulam apóstolos, mas nós percebemos que no sentido ministerial, o termo apóstolo se refere apenas àquele grupo. Porém, como entender Paulo dizendo que a um ele deu como apóstolos? Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, nós vamos entender que Paulo está falando do dom ministerial, daquele que recebeu uma chamada específica de Deus para fazer uma grande obra. O próprio Paulo foi um apóstolo chamado pelo próprio Senhor. Quando Jesus, já ressurreto, aparece a Paulo e o chama para aquela grande obra, e o chama para aquele grande ministério. Então o apóstolo Paulo foi um homem chamado por Deus. Mas daí pode surgir uma pergunta: existe ainda apóstolos hoje? No sentido estrito do termo e de acordo com a singularidade, só existiram 12 apóstolos. Os seus nomes estão registrados em Mateus, em Lucas, em Mateus, em Marcos, nos evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que contêm uma visão similar. Porém, o ministério apostólico é diferente do dom apostólico. Existem muitos irmãos nos dias atuais, na atualidade, o ministério apostólico nesse sentido ainda é atual, pois o dom ministerial de apóstolo vai se aplicar àquelas pessoas, aqueles homens que receberam uma chamada específica de Deus para desbravar lugares distantes, para implantar o reino de Deus, para implantar a obra do Senhor. Não há sucessão apostólica. Nós precisamos colocar isso em pauta. Não existe uma sucessão desde Pedro chegando até os dias atuais. Nós rejeitamos essa ideia, não entendemos que existe uma sucessão direta desde o apóstolo Pedro até os dias atuais, mas cremos no dom ministerial de apóstolo. Como um obreiro, o ministério de alguém que recebeu uma chamada específica para desbravar os campos longínquos. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós podemos perceber que muitos homens de Deus receberam essa chamada do próprio Deus. Uma chamada especial. Uma chamada para desbravar os campos distantes. Para implantar a igreja do Senhor. Homens como John Wesley,
que revolucionou a Inglaterra no século XVIII. O pai do metodismo, pregando o evangelho, fazendo missões. Homens como William Carey, considerado o pai das missões modernas. Quando nós olhamos a história de William Carey, quando ele foi missionário na Índia, pregando a palavra do Senhor, entregando a sua vida para o Senhor, para que o Senhor viesse a realizar uma obra imensa em sua vida. Nós temos Hudson Taylor, um missionário na China, temos David Livingstone, apenas para citar alguns nomes, que podem ser tomados como exemplos de homens que tinham esse ministério, esse dom ministerial de apóstolo, aquele homem que recebeu essa chamada específica de Deus para realizar uma obra em terras longínquas, de maneira que a principal função desse homem de Deus era implantar uma igreja naquele lugar, era implantar a palavra de Deus naquele lugar, era desbravar aquela terra pagã, aquela terra sem Deus, levando a mensagem, levando a palavra. Por que não mencionarmos Daniel Berg e Gunnar Wingre? Quando eles receberam o batismo no Espírito Santo em Chicago, a história da igreja é bem enfática em dizer que eles receberam de Deus uma chamada, eles receberam de Deus uma revelação. Nós podemos ver isso no Diário do Pioneiro, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles recebem de Deus uma chamada, uma visão de alguém, de Deus falando para eles que eles deviam evangelizar um lugar chamado Pará. E eles não tinham ideia de onde ficava esse lugar, de onde ficava essa região. Eles começam a procurar no mapa e eles descobrem que o Pará fica no Brasil. Então eles embarcam nessa viagem. Agora pensem comigo, irmãos. Pensem comigo. Eles chegando no porto em Belém, com aquelas roupas, com aqueles ternos, porque nos Estados Unidos fazia muito frio, com aqueles ternos, com aquelas roupas quentes, chapéu, não sabiam falar o português, mas eles tinham uma convicção, eles tinham uma chamada de Deus. Eles tinham uma certeza que o Senhor os havia chamado para uma grande obra. Esse é o dom ministerial de apóstolo. É quando o Senhor te chama para desbravar os lugares mais distantes. É quando o Senhor te chama para implementar o reino de Deus. Imagine aqueles homens acostumados com o frio, pois eram suecos. A Suécia é um país nórdico, conhecida pelos tempos frios, e eles chegam em um país tropical, em Belém do Pará. Eles têm um grande desafio: aprender a língua, procurar irmãos na fé, mas o maior desafio que eles têm que enfrentar é implantar a doutrina pentecostal, é implantar uma igreja, é implantar o reino de Deus. Então o dom ministerial de apóstolo, ele pode ser entendido dessa forma: uma capacitação de Deus atrelada a uma chamada de Deus, quando Deus capacita e chama um indivíduo para realizar uma obra grandiosa em um lugar distante, desbravando, implantando. Mas Paulo continua dizendo: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E aqui, irmãos, vamos falar sobre o ministério de profeta. E um texto paralelo a esse está também em 1 Coríntios capítulo 12, se os irmãos quiserem procurar e lerem em casa também depois, quando os irmãos tiverem a oportunidade. Eu sei que a vida não é fácil, muito trabalho,
mas quando os irmãos puderem, acompanhem e leiam primeiro aos Coríntios capítulo 12, o versículo 28. Aliás, todo o capítulo 12 é de suma importância para entendermos esse assunto. O versículo 28 nos diz assim: E a uns pôs Deus na igreja. É importante salientarmos aqui que é Deus quem concede esses dons. Esses dons espirituais, que é o contexto de 1 Coríntios capítulo 12, bem como os dons ministeriais, eles não podem ser conquistados pelo status, pela fama. Eles não podem ser comprados. É o Senhor quem concede pela sua imensa graça. E a uns pôs Deus na igreja. É Deus quem põe. Embora, queridos irmãos, eu esteja falando para futuros pastores, futuros presbíteros, futuros diáconos e sucessivamente. E eu sei que Deus tem uma chamada em suas vidas. Mas tenham certeza, não se preocupem com o tempo. Não se preocupem simplesmente em agradar os homens, em agradar os líderes. Não estou dizendo que vocês devem ser rudes com os seus líderes. Não, não é isso. Mas não se preocupem em servir aos homens. Não se preocupem apenas em agradar os homens. Não se preocupem em serem consagrados pelos homens. Pois a Bíblia diz que é Deus quem põe, é Deus quem separa, é Deus quem consagra, é Deus quem levanta. Paulo é enfático em dizer: e a uns pôs Deus na igreja. Podemos aprender duas extraordinárias lições aqui. Paulo é seletivo ao dizer que a uns Deus pôs na igreja. A primeira grande lição é que a chamada ministerial não é para todos. Paulo diz, e a uns. Não se aplica a todo mundo. Não se aplica a todos. Existe um grupo seleto que Deus escolheu para servir na igreja. Você precisa estar preparado. Você precisa ser chamado pelo Senhor. Você precisa ter essa convicção de que o Senhor te chamou. Perceba que nem todo mundo poderá servir ao Senhor como presbítero, como pastor, como ensinador, como profeta, como evangelista. É um número reduzido. E é Deus quem põe. A segunda verdade é que o Senhor quem escolhe. Não somos nós que escolhemos ou que fazemos o nosso ministério. É o Senhor quem garante. E Paulo ainda acrescenta: primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, e depois milagres, dons de curar e governos. Podemos perceber que, mais uma vez, Paulo menciona os dons ministeriais aqui. E o ministério profético é fundamental para a Igreja de Cristo. A Igreja precisa do ministério profético, pois o ministério profético é o ministério do arauto. É aquele que sempre está alertando a Igreja da necessidade de se buscar a Deus, da necessidade de entregar os seus caminhos ao Senhor, da urgência da piedade. Nós podemos perceber que o ofício do profeta no Novo Testamento, o que nós devemos aprender, queridos irmãos, que o ofício de profeta no Novo Testamento
não consiste simplesmente em predizer o futuro. O que é isso que muitas pessoas pensam. Nós estamos vivendo, e eu creio que eu estou falando para um grupo de irmãos que estão cientes do que aconteceu, e depois, nesses dias que muitos profetas se levantaram, e com profecias, eu estou gravando justamente essa aula no dia 30, dizendo que muitas coisas iam acontecer, com profetadas, porque entendem que o dom da profecia é simplesmente uma mera previsão do futuro. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que o dom da profecia está atrelado à exortação, a trazer ânimo, a trazer consolo, a trazer edificação para a igreja. Se não vejamos Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 12. É um texto interessante que nós devemos meditar para entendermos esse assunto de suma importância, queridos irmãos. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Aqui Paulo, aliás, Pedro, ele profetiza a igreja dizendo, olha o versículo 19. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então percebemos que Paulo está profetizando aqui para o povo o arrependimento. Ao mesmo tempo em que ele traz a edificação para a igreja, ao mesmo tempo que ele consola a igreja, ele fala da urgência do arrependimento. Então, a função especial, principal do profeta é apontar o caminho do arrependimento e consolar a igreja diante das dificuldades da vida. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 3. Olha o que Paulo diz, irmãos. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então nós temos aqui o tripé da profecia no Novo Testamento. Ela serve para edificação, é uma palavra que edifica a igreja, e uma palavra que edifica nem sempre é uma palavra palatável que vai agradar todo mundo, mas significa dizer que essa palavra ela é fundamentada na Escritura, ela é um alimento espiritual e ela traz edificação para a igreja. Mas também essa palavra ela traz um teor de exortação, no sentido de que a exortação é quando se usam alguns elementos, alguns fundamentos para trazer à tona aquilo que deu errado e aquilo que não pode ser repetido. Então, nós vemos muito isso no Antigo Testamento, quando o povo de Deus ele pecava, os profetas se levantavam exortando. E sempre eles diziam, olhem para o passado. Vocês cometeram esses erros no passado, não devem cometer novamente. E também a profecia traz consolo. Então, o aspecto muito positivo da profecia é que ela traz consolo para a igreja. É o consolo de Deus para a sua amada.
É a igreja sendo consolada pelo profeta que representa o próprio Deus, a igreja. Então, o ministério profético é de suma importância. O ministério profético serve para discernir a igreja, endireitar a igreja, levar a igreja. O objetivo do dom ministerial do profeta é levar a igreja de Cristo a uma maturidade cristã. Pois, como organismo vivo, a igreja de Cristo ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa gerar frutos. E a função do profeta é trazer essa exortação fundamentada na palavra do Senhor, para que a igreja venha a crescer, para que a igreja venha a crescer. Mas nós podemos simplesmente discernir o profeta verdadeiro do falso profeta. Normalmente o profeta verdadeiro ele tem um senso de amor na sua profecia, enquanto que o falso profeta ele vai sempre usar de arrogância, falando que ele contém a verdade, falando que ele foi usado, falando que ele teve algo extraordinário, que ele tem algo extraordinário para revelar. E não podemos ceder ou sucumbir a essa eloquência do falso profeta. Se a profecia não existe amor nessa profecia, se não existe respaldo bíblico nessa profecia, se essa profecia não edifica, se essa profecia não exorta, se essa profecia não corrige, se essa profecia não consola, nós devemos rejeitar completamente. Queridos irmãos, continuando, nós ainda temos o dom ministerial de evangelista. E quem são os evangelistas? São aqueles que receberam de Deus uma chamada para pregar o evangelho. São aqueles que saem proclamando uma mensagem eficaz, com poder, com autoridade, com graça de Deus. Nós temos um exemplo bíblico muito interessante para olharmos. Está em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós temos em Atos capítulo 8 um homem chamado Filipe. E Filipe tem um encontro com eunuco. No capítulo 8, versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Filipe movia-se de região em região pregando a palavra. E era o Espírito Santo de Deus quem movia esse homem de Deus, esse evangelista. Até que em um certo momento, ele encontra um eunuco etíope que, a serviço da sua dona, estava subindo de Jerusalém. E através desse contato que ele tem com o eunuco, ele começa a pregar o evangelho. E percebemos que o evangelista, ele tem por excelência a capacidade de transmitir com eloquência e poder essa mensagem. Ele transmite a mensagem do evangelho com grande poder, com grande autoridade, com grande poder de persuasão que não vem de si mesmo, mas do próprio Deus. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas. É aquele que ganha almas. É aquele que arrebata as almas do poder do inimigo. Nós precisamos de mais evangelistas. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Então, o evangelista é aquele que transmite as boas novas do evangelho. Através da sua mensagem, vidas são resgatadas,
são alcançadas e conduzidas a Jesus. Quando falamos em evangelista, dentre muitos nomes que podemos mencionar aqui, podemos lembrar de Billy Graham, um grande evangelista, que ganhou muitas almas para o Senhor, sempre pregando uma mensagem de salvação, pregando uma mensagem de arrependimento, sempre pregando com autoridade a mensagem genuína do Evangelho, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que traz uma cura física, mas também espiritual. É essa mensagem que a igreja, que os evangelistas devem proclamar. Uma mensagem que salva. Jesus, ele salva. Jesus, ele liberta. A semelhança de Filipe, falando para aquele homem, e Filipe, tendo um tato necessário que um evangelista tem de ter, ele chega para o eunuco e diz: você entende o que está lendo? E o eunuco fala: não posso entender, não há quem me explique. E Filipe, começando ali, desde o Antigo Testamento, com tato, com autoridade, com persuasão, ele começa explicando desde o Antigo Testamento até chegar em Jesus. E ele expõe Jesus e a mensagem da cruz para aquele homem. E aquele homem se rende à mensagem do Evangelho. Aquele homem se rende àquela mensagem maravilhosa. A igreja precisa de evangelistas. A igreja precisa de santos homens de Deus que preguem genuinamente a palavra de Deus. Não uma palavra misturada, não uma palavra adulterada. Pois, queridos irmãos, a igreja já está saturada de homens que pregam, mas não vivem, que falam alto, mas são silenciados pelas suas atitudes. Pois o descompasso entre a pregação e a vida do pregador é o principal responsável do fracasso da pregação evangélica. É preciso vivermos aquilo que pregamos. E Paulo ainda continua, queridos irmãos, em Efésios capítulo 4, ele continua dizendo: e outros para pastores. O ministério pastoral é de suma importância, porque aqui nós podemos perceber uma engrenagem no reino de Deus. O reino de Deus é um corpo bem ajustado, é uma engrenagem. Primeiro nós temos o apóstolo, aquele que desbrava os lugares distantes, os lugares remotos. Ele chega, implanta uma igreja, implanta o reino de Deus, implanta a mensagem. O profeta vem transmitindo uma palavra poderosa. O evangelista vem pregando a mensagem, ganhando almas. O profeta vem para consolar, edificar e exortar essas almas. Mas é necessário que alguém cuide dessas almas. É necessário que alguém ame essas almas. É necessário que alguém se doe por essas almas. Pois essas almas agora precisam de alimento líquido. Essas almas agora precisam de um cuidado especial, pois elas estão encurraladas por lobos devoradores. É por isso que Deus chama os pastores, aqueles que precisam se doar por essas almas, aqueles que precisam gastar a sua vida no cuidado por essas almas. E o pastor apacenta as ovelhas. O ministério do pastor é interessante porque o pastor ele apacenta as ovelhas.
mas não somente apacenta. Quando essas ovelhas elas se desgarram, é o pastor quem vai buscá-las. Mas quando essas ovelhas não desgarram, mas são atacadas, o pastor precisa estar ali para proteger. Então a função do pastor ela é tripartida. Ao mesmo tempo que ele apacenta, ele busca e protege. Então, que Deus levante homens, pastores, para que venham à semelhança de Jesus dar a sua vida pelas suas ovelhas. Que tenham um caráter íntegro, que tenham um caráter exemplar, que tenham um caráter ilibado, pois o pastor, acima de tudo, precisa ter alma, precisa ter amor pelas suas almas. O pastor, acima de tudo, precisa amar o rebanho. Pois se o pastor não ama o seu rebanho, ele compromete todo o seu rebanho. O pastor ele precisa amar o seu rebanho. Queridos irmãos, nós devemos ter cuidado com os falsos pastores, pois muitos estão se levantando para disseminar heresias no seio da igreja. Mas a igreja precisa estar firme, constante, caminhando. E em último lugar, irmãos, Paulo vai abordar que a igreja também precisa de mestres. Vamos lá fazer uma recapitulação. Em primeiro lugar, Deus ele escolhe aqueles que vão desbravar os lugares remotos. Deus escolhe aqueles para chegar aonde não chegou o evangelho ainda, que são os apóstolos. São aqueles que levam a mensagem para os recônditos mais distantes, para onde ninguém quer ir. Deus levanta homens preparados, corajosos, que são os apóstolos. Deus concede esses dons para esses homens. Mas ao implantar uma comunidade, uma congregação, agora essa congregação precisa de evangelistas. O evangelista é aquele que leva a mensagem, que vai ganhando almas, que transmite a palavra com poder, com eficácia. E o evangelista vai ganhando almas, ele vai trazendo as almas pelo poder de Deus. Mas agora essas almas precisam ser instruídas, precisam ser aquecidas pelo poder de Deus. Elas precisam ser consoladas, exortadas e edificadas. Elas precisam da palavra viva de Deus transmitida para elas. Elas precisam viver na prática esse poder de Deus. Essa é a função do profeta. Mas também elas precisam ser amadas. Elas precisam de alguém que os ame, que os apacente, que os dê alimento, que os procure, que os guarde dos perigos. É por isso que Deus levanta os pastores. E em último lugar, esse rebanho precisa ser orientado. Esse rebanho precisa ser vacinado. Porque existem lobos devoradores que querem destruir sorrateiramente esse rebanho. E para que esse rebanho não corra o risco de abandonar o curral, de abandonar esse lugar preparado por Deus, Deus levanta os pastores, aqueles que vão sempre trazer à tona a mensagem, a palavra, os mestres, aqueles que vão orientar o caminho certo a seguir, aqueles que vão orientar o caminho verdadeiro, aqueles que vão trazer equilíbrio, aqueles que não vão deixar entrar as heresias no seio da igreja.
O ministério de mestre é muito importante, porque ele mantém a vida saudável da igreja. Ele mantém saudável as almas, para que elas venham a caminhar e trilhar o caminho reto do Senhor. Queridos irmãos, o mestre precisa de humildade, pois o seu maior exemplo, o seu maior modelo é Jesus, que foi humilde, que não desanimou, que não retrocedeu, que sempre esteve com os seus discípulos, com os seus apóstolos, mesmo em dificuldades. Ele estava lá o tempo inteiro. E não nos esqueçamos, queridos irmãos, que é o Senhor quem nos concede essas dádivas. E a igreja do Senhor, ela cresce, prospera, caminha, porque é Ele mesmo quem concede essas dádivas. Então descansamos nele, busquemos a Ele, e se você entende que o Senhor te chamou para essa determinada função, não recue, não retroceda, continue caminhando, continue seguindo firmemente os passos do Senhor. Não desanime frente às dificuldades da vida. Não desanime frente à oposição do mundo. Se foi o Senhor que te chamou, Ele vai te conduzir até um lugar seguro. Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai conceder a vitória que você precisa, o sucesso que você precisa. Mas você precisa estar firme nos caminhos do Senhor. Queridos irmãos, estamos encerrando mais uma aula. Eu espero que ela seja muito proveitosa para a sua vida, que esse assunto é de suma importância para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até a próxima aula. A paz do Senhor e que Deus os abençoe.